Olá! A gente vai mergulhar hoje em umas decisões bem recentes do Supremo Tribunal Federal que tentam responder uma pergunta essencial. Aqui no Brasil, quem tem o poder de criar as leis? É o município? O Estado? A União? Vamos entender como esse jogo de poder realmente funciona. Pois é, o STF é quem dá a palavra final, né? O guardião da Constituição, o árbitro que garante que todo mundo siga as regras do jogo. Mas olha que interessante, a grande questão que muitas vezes chega até ele é justamente essa. Quem, para começo de conversa, tem autoridade para escrever essas regras? É sobre essa disputa de poder que a gente vai falar. Então, para a gente conseguir entender direitinho essas decisões, a gente precisa falar primeiro de um conceito-chave da nossa Constituição, conhecido como repartição de competências. É ele que organiza o sistema todo. É isso aí. A Constituição, na prática, é como se fosse o grande manual de regras do jogo. Ela diz o que a União pode fazer, o que os estados podem e o que os municípios podem. Assim, cada um fica no seu quadrado e a coisa não vira uma bagunça. Essa analogia da casa é ótima. Ajuda muito a visualizar. Pensa assim, o Brasil é uma casa enorme. A União, o governo federal, cuida das regras gerais que valem para todo mundo, tipo a estrutura principal da casa. Já os estados cuidam dos assuntos de cada andar e os municípios dos detalhes de cada cômodo. A Constituição é quem entrega a lista de tarefas para cada um. Bom, vamos ver como isso funciona na vida real. Nosso primeiro caso vem lá de Ipatinga, em Minas Gerais, e a discussão envolveu honorários de advogados e um programa de regularização de impostos. A história é a seguinte, a prefeitura de lá criou um programa para regularizar impostos. E para incentivar o pessoal a participar, uma lei municipal simplesmente isentou o pagamento dos honorários de sucumbência. Para quem não sabe, essa é aquela grana que quem perde um processo paga para o advogado de quem ganhou. A pergunta que bateu na porta do STF foi: peraí, o município pode fazer isso? Pode legislar sobre esse assunto? E aqui a gente vê o conflito de frente. De um lado, a lei de Ipatinga, com uma boa intenção, claro, de ajudar o contribuinte, mas do outro a gente tem o artigo 22, inciso 1º da Constituição, e ele é bem claro. Quem legisla sobre direito processual, e sim, honorários fazem parte disso, é a União, é competência privativa. Então, não teve muita discussão, sabe? O STF, por unanimidade, bateu o martelo. A lei municipal era inconstitucional. O município de Ipatinga basicamente entrou numa área que não era a dele. A regra é simples. Quando o assunto é processo na Justiça, quem dita as regras é o Congresso Nacional e não a Câmara de Vereadores. Agora, saindo de Minas e indo para o Rio de Janeiro. Nosso segundo caso é um pouco mais, digamos, complexo. Envolve impostos, ICMS e a criação de um fundo estadual. O que aconteceu foi o seguinte: o Estado do Rio criou esse tal de Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. A ideia era que as empresas que tinham benefícios fiscais de ICMS, ou seja, um desconto no imposto, depositassem uma parte desse benefício nesse fundo. O objetivo? Ajudar a equilibrar as contas públicas do Estado. Só que aí acendeu um alerta. Será que isso não feria o artigo 167 da Constituição? Porque esse artigo diz que, em geral, não se pode amarrar a receita de um imposto a um fundo específico. Isso é para dar mais liberdade para o governo usar o dinheiro onde precisa mais. A questão era: o FOT se encaixava nessa proibição? E a resposta do STF, que a gente vê nessa citação do voto, é genial. Eles disseram que não feria a Constituição. Por quê? Porque o FOT não é um fundo comum, daqueles com um destino carimbado para uma coisa só. Ele foi caracterizado como um fundo atípico, ou seja, mais um mecanismo de gestão financeira do Estado do Rio do que um plano de gastos detalhado. Por isso, ele escapa daquela proibição. E no final das contas, o veredito foi: a lei do Rio de Janeiro é constitucional. Decisão super importante, porque ela dá um certo fôlego para os estados criarem mecanismos para organizar suas finanças. Claro, sempre respeitando os limites da Constituição. E olha, essa discussão sobre quem pode o quê está longe de acabar. Tem outros casos bem importantes rolando agora mesmo no STF sobre o mesmo tema. Pois é, o tema continua quente. Lá em São Paulo, por exemplo, o debate é se o Estado pode ter seu próprio programa de escolas cívico-militares, já que a educação tem diretrizes nacionais. Em Roraima, a discussão é se o Estado pode definir o preço das custas de recursos que vão para os tribunais superiores, que são federais. Viu só? Nos dois casos, a pergunta de fundo é a mesma: de quem é a competência para legislar sobre isso? Certo. Depois de passar por esses casos, o que a gente tira de tudo isso? Qual é o impacto prático dessas decisões no nosso dia a dia? Acho que a gente pode resumir em alguns pontos-chave. Primeiro,
O STF é o grande árbitro do nosso pacto federativo, ele que apita o jogo para garantir que ninguém saia da sua linha. Segundo, regras federais de interesse nacional, como as de direito processual, estão acima das leis locais. Terceiro, os estados têm sim autonomia fiscal, mas ela não é um cheque em branco, existem limites claros na Constituição. E por último, e talvez o mais importante, essa busca pelo equilíbrio de poder é uma discussão que nunca termina, é viva. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. A gente sabe que os municípios e os estados precisam de liberdade para criar soluções para os seus problemas, né? Mas onde exatamente a gente desenha a linha que separa uma inovação local legítima de uma invasão na competência de outro? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a pergunta que o STF vai continuar respondendo decisão por decisão.